A gente acredita que toda mulher precisa de um lugar para falar dos seus sonhos, desafios e contar sobre as suas conquistas. Aqui você vai ouvir histórias de mulheres reais que expõem seus valores, vulnerabilidades, aprendizados e contam tudo de como conquistaram o protagonismo da sua própria vida. Olá! Hoje nós estamos aqui para a segunda temporada do nosso podcast, do Me Inspira, do seu podcast. Você que tem, com alegria, nos dado feedback, que foi inspirado por 9 episódios em que nós fizemos na primeira temporada, em que mulheres reais contaram suas histórias de vida, falaram dos seus desafios, das suas vulnerabilidades. Por que mulheres reais? Porque elas são como eu e você, passam por desafios semelhantes e se tornam um farol que ilumina a nossa jornada. Vai lá, eu vou deixar o link aqui nesse episódio, tá? Nesse episódio 10, que agora é a segunda temporada, eu vou deixar o link para você olhar as histórias da primeira temporada. Bom, eu sou Gisele Cipilli. A minha paixão e trabalho está nas pessoas. Alguns dizem que as pessoas dão trabalho. Para mim, as pessoas são a solução. As pessoas são a grande bênção. As pessoas sou eu, e é você, somos nós. E é por isso que eu trabalho com isso, como um chamado. Eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, chamado DHO. Eu apoio líderes a desenvolverem habilidades para performar melhor nas organizações, ajudo a planejar a carreira. Sabe por quê? Porque quando uma empresa está bem e as pessoas estão felizes, a gente tem sociedades e famílias melhores. Bom, agora, claro, eu vou dizer que a gente vai ter um nome especial para essa temporada. A gente teve um insight. Nós entendemos que precisamos de bons conselhos como mulheres, como líderes, como empreendedoras de impacto. Então, essa temporada vai chamar as conselheiras. Isso mesmo. A gente está ousando, a gente está sonhando trazer um pouco da nossa história novamente, mas agora sobre temas. E o tema de hoje, ainda não vou falar, porque eu vou primeiro apresentar as conselheiras. Para isso, vou pegar minha cola aqui para ler a mini bio delas. Já são minhas amigas, já estiveram na primeira temporada, mas agora elas estão como hosters com a gente. Elas vão participar de todo esse ciclo das conselheiras. Elas trarão outras convidadas, eu trarei, em que a gente vai falar de temas específicos. Deixa eu apresentar elas para vocês, então. Deixa eu começar aqui com uma voz de empreendedor, como uma empreendedora de impacto, tá? No empreendedorismo de impacto. É a Fernanda Toporowski. Ela é esposa, mãe de 3 filhos, leiloeira oficial, especialista em vendas e, através de uma visão estratégica, ela ensina clientes a investirem, lucrarem no universo dos leilões. No terceiro setor, atua como presidente do Instituto Mano Bufara, vice-presidente da ABC Vida, conselheira do Instituto Dente de Leão, apaixonada por Cristo, pela família e pelos negócios. A Fernanda dedica a sua vida a gerar impacto positivo, unindo propósito e excelência em todas as suas iniciativas. Bem-vinda, Fer! Obrigada, Gi. Como é Pra que mim é você uma se sente alegria. ser uma conselheira aqui? Me sinto privilegiada por ser uma conselheira. Primeiro por andar ao teu lado, que é um exemplo, uma inspiração para mim. Tenho certeza que para a Dora também. Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Essa foi uma decisão fácil de aceitar. Que bom, que delícia. Eu até coloquei aqui uma marca, né? Eu marquei aqui de laranja, de amarelo na mini bio da Fer, propósito e excelência. Depois vocês vão saber por quê. Bom, a gente também tem mais uma conselheira que é uma voz no mundo executivo, mas é uma voz para lideranças executivas femininas. Olha que gostoso. A Dora Oliveira. Ela é diretora de Martech Data Analytics na iCherry. A sua jornada profissional é no universo fascinante de dados e tecnologia, trabalhando com grandes marcas como Avon, TIM, Coca-Cola, Nestlé. A Dora foi protagonista na criação da divisão Martech da iCherry, onde ela lidera uma equipe multidisciplinar de muita gente, sempre buscando inovar em projetos desafiadores e inspirar equipes talentosas. Olha só, mas além dessa trajetória profissional tão robusta,
e por mérito e graça, Dora é uma mulher que acredita no poder de Deus, da conexão e da colaboração. Ela entende, né, Dora, que podemos conciliar uma carreira de sucesso com uma vida pessoal, por que não dizer espiritual também, plena e significativa. Bem-vinda, conselheira executiva Dora. Ai, obrigada, Gi. É sempre uma honra estar com você. É uma honra também fazer parte do projeto Me Inspira. Um dia eu fui só uma participante, fui convidada como tantas outras mulheres, né? E hoje estar aqui tão envolvida me deixa extremamente honrada e dividir essa mesa esse ano com você e com a Feira. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Obrigada, obrigada. Olha, para você que está conhecendo o Me Inspira agora, a gente está formalmente com esse nome há 8 anos. A gente vai chamar assim de comunidade compassiva para apoiar mulheres no empreendedorismo de impacto e nas lideranças executivas, também jovens em formação, jovens que estão em dúvida, como é que eu faço? Eu tenho um chamado para assumir a responsabilidade de liderar negócios, para onde eu vou? Vem para o Me Inspira, a gente vai acolher você. A gente tem encontros, jantares e muita coisa, mas você consegue saber um pouco mais da nossa agenda através do nosso Instagram, @programa Me Inspira. Ou então no site, que a gente tem também os episódios lá, que é meinspira.com.br. Então, esse é o Me Inspira. E hoje, essas são as conselheiras. E nós, para começarmos, né, o ano, a gente está em janeiro, então o contexto agora é um contexto de volta de férias. A gente está intencionalmente preparada para falar sobre esse assunto por causa desse contexto. A gente improvisa, mas a gente também é organizado e planeja. Então, vamos lá. Tivemos a ideia no passado, mas vamos lá. Vamos falar sobre conselhos em janeiro. Vamos começar a falar desse início de novo ciclo de ano, em que, dentro das nossas áreas de trabalho, há muitas decisões para serem tomadas. E falando em tomada de decisões, eu tive um insight e disse, bom, esse vai ser nosso primeiro tema. Vamos falar sobre como tomar decisões difíceis. E aí, antes de colocar assim para vocês a pergunta, rapidamente eu quero dizer assim, o que é uma decisão difícil para mim, tá? Eu vou contextualizar um pouco tecnicamente, não vou ficar aqui cuspindo neurociência e letrinhas difíceis, mas é gostoso falar de neurociência dessa formação, primeiro porque ela foi um presente, é um presente de Deus como ferramenta para mim na espiritualidade e no trabalho executivo. Mas também para entender que nós temos que entender um pouco como a gente funciona, né? Então, para a gente comer bem, a gente tem que saber o que faz bem para o estômago. Para pensar bem e tomar boas decisões, a gente tem que saber o que faz bem para o cérebro, como é que minimamente ele funciona. Então, minimamente, para tomar decisões difíceis ou tomada de decisões, nós temos o CPF, córtex pré-frontal, que é uma área cerebral, está muito agora em alta a neurociência, então as pessoas dão um Google, dão um ChatGPT e vão conseguir entender rapidamente o que é. É onde nós tomamos as decisões mais lógicas, onde nós fazemos mais análises e as nossas funções executivas cerebrais se concentram. Mas a gente não tem só a capacidade de análise, a gente tem o famoso, querido sistema límbico, onde está lá a nossa amígdala cerebral, né? Que é prazer e medo, aquele lugarzinho ali onde na ansiedade é acionado. A gente tem também a questão da memória. Então, o sistema límbico, que é hipotálamo, hipocampo, então, ele também participa. E quando é que a gente toma boas decisões? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está em paz, em primeiro lugar. Eu gosto de uma frase que diz assim, olha, cuidado, quando você estiver diante de decisões difíceis, analise, cuide com as decisões rápidas e límbicas. Por quê? Porque as crises passam, mas a decisão fica. Como tomar decisões difíceis? O que é uma decisão difícil, Dora? Gi, também vou só contextualizar, né? A gente sabe que o ser humano adulto ele toma em média 35 mil decisões por dia. Isso. Então, a gente está tomando decisão em todo o tempo. Né? E aí, quando você fala do fácil e do difícil, para mim, uma decisão difícil é aquela que gera maior consequência. Uau. Ou talvez a consequência mais duradoura, ou aquela que tem impacto na vida das pessoas. Por exemplo, né? Se eu decidir por não acordar cedo e não ir fazer o meu treino,
eu tenho uma consequência na minha vida. Se eu decidir que eu vou comer aquilo que não me faz bem, a consequência também ela é para a minha vida. Mas no trabalho, por exemplo, a minha tomada de decisão, 99% das vezes, ela tem impacto na vida de outras pessoas por eu estar liderando. Então, para mim, a tomada de decisão difícil, obviamente que eu gosto de manter a saúde, então eu tenho uma vida aí recorrente de exercício, procuro comer bem, procuro tomar boas decisões nesse sentido, mas eu tenho um cuidado gigantesco com a decisão que eu tomo no meu ambiente de trabalho, porque eu sei que ela vai gerar impacto na vida das outras pessoas, e para mim essa é a decisão difícil. Esse impacto que você fala na vida das pessoas, ele tem a ver com essa liderança compassiva e que investe nas pessoas, que eu sei que você tem? Como é que é liderar de forma compassiva, não só pensando nos resultados, mas pensando no impacto nas pessoas? É ter que pensar bastante para tomar decisão. Se eu for analisar só a minha personalidade, uma pessoa colérica que gosta da tomada de decisão rápida, que gosta da ação, eu sei que eu posso errar muito. Então, é sempre recuar e, como você falou, como que a gente toma uma boa decisão? Né? É usando não só a parte emocional, mas principalmente a parte analítica e o estar em paz. Então, assim, às vezes você tem que ser muito... eu não quero que me entendam mal, mas você tem que ser frio. Porque você tem que pensar naquela decisão, não no impacto que ela vai ter no momento que você quer tomar. Porque, às vezes, você quer tomar a decisão de forma rápida para tirar aquela sensação do se livrar do problema. Perfeito. Mas a gente tem que pensar o que isso vai gerar. Né? Qual que é o impacto que isso vai ter daqui 1, 2 meses? Então, eu acho que existem decisões e decisões. Aquilo que é mais prático, menos impacto, está tudo bem a gente tomar essa decisão de forma mais rápida. Aquilo que tem um impacto maior é ser analítico, e aí tem um ponto extremamente importante, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais, que é ter quem ouvir. Que eu acho que é aí que entra o conselho. Então, assim, quais as vozes que você está ouvindo na hora de uma tomada de decisão? Já vamos falar nisso. Boa. Nossa, gostei muito que você já foi na veia, é isso mesmo, a gente quer ir direto no assunto que é consequência. E aí, como no empreendedorismo de impacto, hoje está difícil falar empreendedorismo. Fernanda, como é que é? O que é uma decisão difícil, minha amiga? Então, Gi, decisão difícil para mim é aquela que nos causa que nos traz medo, né? É aquela decisão que nos traz dúvida, porque toda decisão difícil tem um grande impacto na nossa vida. Por exemplo, sair do CLT, decidir empreender, é uma decisão muito difícil. Decidir pelo casamento é uma decisão difícil, é para o resto da vida, pelo menos para mim, né? Então, eu vejo que a decisão difícil, normalmente com ela perdemos algo. Normalmente com ela saímos da zona de conforto. Então, eu vejo assim, por exemplo, para avançar, que é uma palavra que me move, para crescimento, que é uma palavra que me move, você precisa tomar uma decisão difícil. Você não consegue crescer sem tomar uma decisão difícil, sem abrir mão daquilo que muitas vezes é um conforto. Mas, claro, junto da decisão difícil, para avançar e para crescer, você precisa ter coragem, mas você precisa ter planejamento. Você não tem como avançar só com a decisão difícil. Você precisa de outros aportes junto com ela. A coragem, foi bom que você falou sobre coragem, Fer, porque uma das habilidades mais requeridas ou mais presentes numa empreendedora de impacto é correr riscos. Sim. Então, quando me perguntam nessas tomadas de decisão de carreira que você se referiu, né? Olha, eu quero deixar de ser CLT e eu vou empreender, vou abrir meu negócio. Mas eu tenho muita dificuldade de correr risco. Porque para tomar decisões e tem um risco que eu nunca experimentei antes, eu recuo. E aí, que riscos você percebe que você consegue lidar, tá? E aqueles que você diz assim, eu quero evitar como empreendedora? Gi, todo risco causa insegurança para qualquer um. Mesmo para pessoas mais práticas, mais ousadas, correr risco é desconfortável. Eu, pessoalmente, no mundo dos negócios, eu sou muito visionária, eu corro mais riscos. Quando se trata da minha família, é algo que realmente é bem sensível. Então, até uma decisão por escola dos meus filhos é uma decisão difícil e que eu penso com muito mais cuidado. Então, assim,
Negócio, para mim, é mais fácil de lidar, de decidir, avança aqui, mexe aqui, coloca lá. Isso é prático. Eu tenho satisfação nesse risco, eu tenho satisfação nessa decisão que eu tenho que tomar. Agora, quando se trata dos meus 3 passarinhos, é uma coisa de meu coração, assim. É como ela chama os filhos. É, como eu chamo meus filhos, passarinhos. Eu sempre falo, eu sou uma águia e eles são os meus passarinhos, que vão crescer e se tornar uma águia muito mais forte do que eu. Então, assim, quando se trata deles, é algo que realmente mexe muito com a minha vulnerabilidade, sabe? É algo que é uma decisão difícil que eu temo muito a tomar, muitas vezes. Diferente do mundo dos negócios. Sim, muito bom você falar sobre isso, porque, bom, decisões. A gente tem que ter referências para tomar decisões, porque você falou algo chamado ganhos e perdas. Eu lido bem com as perdas e com os riscos nos negócios, mas quando fala de perdas e riscos familiares, então o que é que pauta, né? Quais são as referências para os negócios e quais são as referências para as decisões familiares? E aqui a gente traz o âmbito da espiritualidade. A gente tem referências, né? A gente tem um grande conselheiro, em primeiro lugar. E agora a gente já vai derivar para o que é o conselho. Um grande conselheiro, chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele pauta, sim, ele dá para nós uma referência. Porque é interessante a gente falar que foi uma decisão certa ou errada. Depende de qual referência, de qual ponto de vista estou sendo vista ou estou vendo, né? E como o ser vista é inevitável, porque a gente vive em sociedade, é mentira a gente dizer que toma decisão só com base no que a gente pensa. Não, é até inconsequente. Às vezes precisamos tomar decisões com os filhos com base na reputação deles na escola, por exemplo. Né? Quantas vezes, às vezes, um filho chega e fala assim, mãe, vamos dar um exemplo, né? Olha, eu estou com essa mochila assim, o fulano tem a outra. E você fala assim, peraí, mas eu não estou em condições de trocar essa mochila. Mas por causa da referência que meu filho está tendo, a gente se sacrifica, a gente corre atrás, né? Mas são decisões que precisam, sim, de referências, quer da sociedade, elas nos influenciam, quer das nossas crenças e valores, eles também nos influenciam demais. E aí entra um pouquinho do que nós estamos falando aqui antes de começar, no autor de Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que foi prêmio Nobel de Economia e tudo. É muito legal, ele fala ali dos 2 sistemas, a gente coloca depois o nome do livro. Eu brinquei que é um livro chato de ler, mas ele é um livro teórico, um compilado sobre tomada de decisões. Vai lendo devagar, você tem 300 e tantos dias aí para ler sobre tomada de decisões, ele é uma boa referência. Lá ele fala dos 2 sistemas, que é tomar decisões rápidas, aquelas que são mesmo intuitivas. Eu gostei porque você foi muito honesta, Fer. Para mim é intuitivo, é rápido. Eu corro risco sem muito medo, eu tenho muita coragem. O meu sistema 1, intuitivo, ele navega lindamente no universo do empreendedorismo. Mas quando chega na família, o sistema 2, segundo ali o Kahneman, Daniel Kahneman, ele pega, porque as referências têm uma excelência intangível, que é a vida. O tangível é o negócio, mas o intangível é a vida. E a nossa referência de vida é a eternidade. A gente não está brincando aqui. A gente está aqui porque a gente sabe de onde veio, temos uma identidade e sabe para onde vamos voltar e o que precisamos deixar para as nossas gerações. Uau, vamos filosofar, tá bom? Aqui também é essa a intenção. Mas é isso. Veja que a gente começou a falar de riscos e a gente foi para a família e tudo. E eu adoro que você fale de família, Fer. Fale mesmo. Mas, por outro lado, Dora, eu tenho escutado pessoas que são uma referência muito em tomada de decisão e que dizem que dá para ser feliz sem ter família. Dá para ser feliz sem casar, sem ter filhos, por enquanto, né? Porque aqui a gente tem uma executiva que está colocando em primeiro lugar a sua carreira, que quer ter, sim, família, mas a gente tem referências de tomada de decisão de permanecer uma mulher de negócios, executiva por um tempo. Como é que é essa decisão para você de focar nos negócios? E que conselhos e que referências você tem para se manter nas suas decisões? Eu ia até usar isso realmente como exemplo, né? Porque em determinado momento da minha vida, eu tive que optar em me separar da minha família, dos meus pais, né? E morar longe.
Então, isso é algo para mim assim que tem que ter muito equilíbrio. Eu, por exemplo, falo todos os dias com os meus pais, porque eu não sou uma pessoa que nasci para ser sozinha, né? Eu gosto de gente. Então, assim, primeiro, eu tenho uma rede de apoio hoje muito bacana que eu considero como se fosse a minha família, pessoas que estão próximas a mim. Eu tenho meus pais que sempre que eu posso, eu busco ter momentos de qualidade com eles, momentos assim que a gente sempre vai guardar, porque eu sei que neste momento a minha dedicação está na minha vida profissional. Mas foi algo que eu tive que decidir por. Isso. E aí eu sabia que isso tinha consequências. Então, eu acho que é isso. Eu vejo, né, tem muita gente que fala, às vezes, putz, eu não consigo morar longe da família, ou quando tem que decidir esse momento, será que eu mudo de um lugar para o outro? Não, não vou porque vai ficar longe. E eu entendo, porque como você falou, tem toda a questão de valores e princípios ali, o que importa para você, ou até mesmo do seu objetivo, né? O que você quer de futuro. Então, eu sempre soube que por um momento eu tinha que fazer uma opção, e eu fiz essa opção. Você saiu cedo de casa, né? Saí com 24, não foi tão cedo assim, né? Mas eu sabia que estava indo para longe. E isso ia ter um impacto. Hoje, obviamente, né, eu tenho uma condição que eu consigo sempre estar próxima dos meus pais, mas logo que eu vim para Curitiba, eu não tinha toda essa mobilidade que eu tenho hoje. Então, foi o momento, até que é esse momento, né, que você sai, que é um pouco mais difícil. E a minha família é assim, muito próxima, né? Então, agora eu fiquei 30 dias com os meus pais, sobrinhos, família. É extremamente difícil voltar, né? E aí você volta, está naquela loucura, e bicho de estimação, e fica todo mundo junto o tempo todo, né? A gente é muito de refeição na mesa, de fazer as coisas juntos. E aí eu volto para casa e sou eu na minha casa, né? Então, lógico, tem os contatos, mas o nosso dia a dia é correria. Então, eu trabalho o dia inteiro, é uma rotina. É treino, trabalho, descanso, estudo e vou descansar, porque no outro dia você vai repetir tudo aquilo. Então, acho que nesses momentos também tem essa questão assim de ter que ter uma inteligência emocional, né? Para entender, faz parte do todo, né? Não dá para recortar só. A primeira semana, quando você volta da casa dos pais, é a mais difícil para readaptar, né, nessa questão da rotina gostosa que é com eles. Mas é uma decisão, é uma consequência que me traz paz, porque foi uma decisão que eu tomei, essa decisão, para mim, foi muito boa. Né? Eu tenho hoje a carreira que eu tenho, porque eu me dediquei bastante a isso. Então, eu fico em paz com essa decisão que eu tomei lá atrás. Quando você fala que fica em paz por ter tomado essa decisão de se distanciar da família e também ficar... Porque aqui no Brasil, a distância parece outro país, né? É agora? outro país. É outro país, do sul lá para o norte. Me chama a atenção, porque eu já te conheço mais, mas quem está nos ouvindo ainda não conhece tudo que eu conheço, que é a Fer e nossa convivência, sabemos que você tem um chamado para a liderança executiva feminina. A gente percebe que isso é mais do que uma carreira, do que um emprego, do que uma função. Foi uma virada para você se apropriar dessa oportunidade, como também uma forma de tocar a vida das pessoas. E que referência você teve para essa tomada de decisão? Gi, tem uma coisa que eu estava até falando durante essa semana, né? E aí eu vou partir um pouquinho mais para o lado da espiritualidade. Tudo aquilo que Deus dá para a gente é para abençoar os outros. E nisso tem uma realização gigantesca. Então, assim, quando eu posso ajudar alguém, quando eu posso impactar positivamente a vida de alguém, eu sinto que eu estou vivendo o meu propósito. Então, parece simples a gente falando aqui, Não é. mas para mim é muito satisfatório. Então, quando eu penso que as minhas decisões podem ser usadas para abençoar a vida de outras pessoas, que os meus conselhos podem ser ajudadores de outras pessoas, e obviamente que tudo, como você falou, né, tudo pautado em valores que eu considero o caminho, o melhor caminho, né, porque estão fundamentados dentro de uma palavra, como você falou, de uma identidade que a gente sabe de onde veio e para onde vai. Tá toda a minha realização nisso. Então, eu acho que eu me sinto assim, vivendo o meu chamado. Isso. A gente existe como programa Me Inspira também, e como mulheres
cristãs também para sermos um farol para mulheres cristãs que se questionam a respeito de onde podem viver o seu chamado. Dá para viver o chamado com a família de origem, Sim. longe, mas ao mesmo tempo próximo do coração, e uma vida executiva super agitada como a sua. Daqui a pouco você vai para Nova York, a gente até mudou essa data, porque você tinha esse compromisso, daqui a pouco está em outro país, está no Brasil, mas isso como chamado, dá para viver isso. E também a gente tem uma referência de que dá para viver uma família e os negócios, né? E aí, conselho para mulheres que têm muita ambição por propósito, né, nos negócios, como empreendedora, mas ao mesmo tempo querem ter uma família. Conta para nós como é que você está vivendo essa experiência. Então, Gi, tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Que é: não deixe que o medo atrapalhe ou apague a sua visão. Então, eu sempre quis empreender e sempre quis ter uma família. Então, esse era um desejo, um sonho do meu coração e que Deus honrou. Então, assim, é possível ter um negócio, ser bem-sucedida nesse negócio, crescer nesse negócio e ter uma família. Eu sempre desejei ter 3 filhos, muito mais do que eu desejei ser leiloeira ou ter uma empresa grande, independente do tamanho, né? Mas a família sempre foi algo muito especial e fundamental para mim. Então, hoje, quando eu olho a minha vida com os 3 meninos e as dificuldades que eu tenho, porque são muitas as dificuldades, a gente já compartilhou juntas, né, da questão de briga, de desafio. Isso existe, são 3 crianças, 3 meninos. Mas quando eu olho para isso e olho para o passado, quando eu não os tinha, eu penso, eu não era. A sensação que dá é que eu não era feliz. A sensação que dá é que eu não tinha um sucesso de verdade, como hoje eu vejo que eu tenho. Então, eu chego em casa, eu sempre falo, eu tiro a capa da empresária, eu tiro a capa, né, da executiva, que muitas vezes a gente se torna dentro da empresa, e coloco a capa de mãe. Tá ali, o tom é diferente, a exigência é diferente, tudo muda, assim, porque eu estou falando com uma criança de 8 anos. Então, não posso exigir dele uma excelência que muitas vezes eu posso exigir dentro da empresa, ou exigir de mim mesma dentro da empresa. Que a minha exigência sempre começa por mim, pelos meus resultados e depois pelo time. Não posso exigir que o meu filho se comporte da forma que eu me comporto na mesa. Então, é diferente, né? A gente tem que ter essa habilidade. Mas o que eu digo para as mulheres que têm dúvida, né, entre o sucesso empresarial e o sucesso em casa, é que é possível ter as duas coisas. Eu sou prova disso e sou mais feliz com eles do que antes sem eles. Sim, sim, mas tem também esse lado, né? Essa coisa de se sentir culpada, e eu vejo que isso não acontece com você. Você se sente realizada em ambos porque você assumiu essa decisão e as consequências dela. A gente percebe que você acorda cedo, tem rotinas extremamente rígidas para conseguir fazer e ocupar esses 2 papéis, usar essas 2 capas, né? São decisões difíceis, né, Fer? Precisa ter realmente um dinamismo muito grande. E vamos falar até de energia física e mental, e que você tem de sobra. Mas recebeu essa graça e esse dom, que bom, né? Bom, a gente está falando agora sob o título de sermos as conselheiras, e a gente não quer ser arrogante aqui não, tá? A gente está dizendo que nós estamos nos expondo dentro das nossas limitações, dentro dos nossos contextos, sob uma base de valores e crenças da nossa maturidade e também da palavra eterna do nosso Deus, de que tem como, sim, a gente receber bons conselhos, tem como a gente dar bons conselhos. E o que é um bom conselho? Bom, na minha opinião, quando eu vou aconselhar alguém, a primeira coisa que eu faço é contextualizar junto com aquela pessoa o que ela está vivendo. Porque quando a gente está no meio do fogo cruzado, a gente só tem a visão horizontal ali do que está acontecendo naquele plano, né? De repente vem um conselheiro, uma conselheira sábia, ela consegue nos colocar, eu chamo de visão de drone. A gente atua como conselheiro como um drone, que fala assim, olha o que você pode ver a partir daqui. Então, a gente faz que a pessoa saia um pouco daquilo do sistema límbico, que é realmente aquele que está pegando na hora da dor e do fogo cruzado, e um bom conselho é aquele que contextualiza e que traz uma outra visão, além daquela que a mulher está vivendo naquele momento. Bom, um bom conselho também para mim é um conselho que respeita, olha, essa palavra é muito importante, o tempo e o modo da outra pessoa. A gente tem visto muito sobre persuasão na liderança.
A gente tem ouvido muito falar sobre até uma certa manipulação de resultados na cabeça das pessoas para que elas tomem decisões unilaterais que vão favorecer só um lado. E isso é muito perigoso. A gente sabe que dentro da nossa ética de liderança feminina cristã, a gente precisa respeitar o tempo e o modo. E, às vezes, o tempo e o modo da pessoa que a gente está liderando é sair. Diferente. E, às vezes, o tempo e o modo é ficar. E a gente precisa respeitar, mesmo que o nosso conselho, para nós, aos nossos olhos, pareça o melhor naquele momento, existe o outro lado, que é o respeito em relação à decisão do outro. O que é um bom conselho e que exemplos de bons conselhos vocês têm para compartilhar com a gente? Então, posso começar? Pode. A minha vida é movida por uma entrega a Cristo. Então, Ele é meu primeiro conselheiro. Eu entrego todas as manhãs e falo, Senhor, me dá a tua sabedoria, a mesma que o Senhor deu a Salomão, para que eu possa decidir pelo melhor. Mas Ele me traz pessoas a qual eu preciso muito como conselheira. Eu sou uma pessoa que tem necessidade de ouvir pessoas com experiência. Eu preciso disso. Então, ouvi-la com relação à maternidade ou com relação ao mundo dos negócios me enche para as decisões que eu preciso tomar. Então, conselho para mim é fundamental. Tem um versículo em Provérbios 15:22, que muita gente conhece, talvez até vai ser batido, mas o finalzinho dele fala, né, que no meio de bons conselheiros há sucesso. Então, para mim é fundamental. É claro que a gente precisa ter muita sabedoria em decidir por quem você vai ouvir. Justamente de, como você falou, da manipulação e de tudo mais, né? Mas tendo essa sabedoria dada por Deus, você consegue perceber a quem você tem que ouvir. E eu não digo nem de conselheiros profissionais, que existe a diferença entre um conselheiro profissional e um mentor. Então, assim, eu não digo nem desses que têm mais habilidades técnicas para trazer. São fundamentais dentro de uma grande empresa. Habilidade comercial, habilidade na área de tecnologia, enfim. Eu estou falando dos mentores, aquele que te ouve e é específico naquilo que você precisa. Aquele que te ouve e entende a tua dor, te coloca nessa situação, naquela, na outra, te traz assim uma amplitude de todas as situações, de todos os papéis. Então, para mim, conselho é assim enriquecedor e fundamental no mundo dos negócios. Que joia. Nossa, tem muito conteúdo em tudo isso que você falou. E o que eu peguei aqui foi ele entende a tua dor ou ela entende a tua dor. E aí a gente vai falar também da famosa empatia, né? Que nunca vai ser batido falar de empatia, nunca vai ser batido falar de compaixão, de Provérbios 15:22, tanto que está aí, né? Por séculos e séculos, e é uma palavra eterna que permanece. A Bíblia é o livro mais lido do mundo e sempre vai ser. Então ali estão, sim, ótimos conselhos. Mas quando você fala assim da empatia, que um bom conselheiro, uma boa conselheira, ela se coloca um pouco no meu lugar, ela tem empatia, ela consegue sair do seu olhar de dor, ou melhor, de conforto, e emprestar e colocar um óculos para enxergar um pouco a minha dor e a minha crise, é chave, né? Se não tiver empatia, se você não percebe que a pessoa empatiza com você, se ela não tem... se não conecta, não tem rapport, enfim, tem várias expressões aí, mas eu gosto da palavra empatia, né? E conexão também. Se a gente percebe que aquela pessoa, por mais recomendada que seja, né? Ou assim, vamos dizer assim, influenciadora, que agora se tornou uma profissão, né? Então, hoje, ter influência é uma carreira. Não necessariamente é ser sábio ter influência, mas é uma carreira e tem estratégias. Mas, ok, tem tudo isso, mas a gente não percebe a conexão da empatia, a gente não percebe que, naquele momento, tem uma escuta ativa, em que o protagonista não é quem está ouvindo, nem quem está ouvindo, mas é quem está falando, difícil ouvir conselho. Pelo menos eu sou muito cuidadosa. Eu preciso de uma escuta ativa e compassiva da minha voz. Se eu sou interrompida constantemente, eu já percebo que aquela pessoa não é um bom conselheiro, né? Então, bons conselhos, bons conselheiros têm algumas características. E uma delas, nessa tua fala, ficou muito claro, e eu reforço aqui, até escrevi, é a empatia, né? E, para você,
Um bom conselheiro faz o quê? Dora. Eu vou começar, acho que pelo o bom conselho, eu indo pela linha da Fer, né? Nós somos mulheres cristãs, então, assim, o primeiro conselheiro é Deus e é o Espírito Santo. Então, a gente consagrar tudo aquilo que a gente vai fazer a Ele e buscar ouvir a voz dele. A gente vive num mundo que é muito barulhento, né? As nossas cabeças estão muito barulhentas. E isso é uma evolução da humanidade, né? Hoje em dia, praticamente, é difícil parar e não estar pensando em algo. E, às vezes, você precisa parar e só ouvir a voz de Deus. E eu acredito que Deus ele fala de várias maneiras. Ele fala quando a gente está lendo um livro, ele fala quando a gente está ouvindo um louvor, né? Ele fala quando, às vezes, a gente está só quietinho e ele usa pessoas para falar. Né? E aqui, como a Fer disse, você disse, a gente não está falando de conselheiros profissionais. Eu acho, assim, sou super a favor, eu faço psicanálise, eu acho que você tem que ter profissionais que te ajudam, mas até o profissional que te ajuda, você tem que conectar. Você não consegue evoluir numa terapia, numa psicanálise, se você não conecta. E aí, o que eu acredito? Que Deus, quando a gente pede, Ele nos dá pessoas que são conexões muito ricas e Ele fala através dessas pessoas. Então, eu acho que, né, você, assim, às vezes não precisa a gente falar, eu quero um conselho. Às vezes, numa conversa com uma amiga, quando você está num momento de vulnerabilidade, alguma coisa acontecendo, vem o conselho. Às vezes, com uma pessoa mais experiente que você possa, porque o que acontece é que no mundo dos negócios nem tudo a gente pode dividir, mas às vezes tenha uma pessoa da sua confiança, como a Fer falou, você está dividindo uma coisa e ela já passou. Então, para mim, o melhor conselho, ele primeiro, vem à base dos princípios e valores, ele tem essa conexão com você e ele tem, muitas das vezes, a experiência vivida. Porque eu acho que, assim, o grande diferencial é que, assim, eu não preciso passar por tudo para gerar experiência, mas eu preciso ser humilde para ouvir quem já passou. Então, às vezes, eu consigo aprender com você, eu consigo aprender com a Fê. Né? Eu não preciso ser aquela pessoa, não, eu tenho que passar, porque eu vou fazer diferente. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, quebrando a cara literalmente, porque, não, eu sou diferente. Gente, tem coisa que não é. Então, é melhor observar ao redor, observar quem já passou, quem já viveu, e, obviamente, ter ali a palavra final do Espírito Santo, que é a paz no seu coração, né, para a tomada de decisão. Então, para mim, nossa, é esse que caminho. Fala sensacional. Quando você fala de paz do Espírito Santo, a gente está se referindo a um texto bíblico que diz: a paz seja o juiz do seu coração. Sim. Então, mesmo ouvindo conselhos de pessoas que têm autoridade, experiência, que têm, vamos pôr o óculos para enxergar, humildade, né, a gente ainda precisa da paz. Sim. E aí a gente não está espiritualizando aquilo que é humano, porque a intenção desse podcast, o tom de voz do Me Inspira e das conselheiras, não é deixar de assumir a responsabilidade humana diante de decisões difíceis. Eu já aconselhei pessoas que foi impossível seguir. Por quê? Porque em todo tempo era, eu vou esperar Deus me falar. Se Deus quiser... gente, como você aconselha alguém que se exime da responsabilidade de colocar na mesa aquilo que é a parte dela? Tá? Então, a gente, com certeza, pessoas cristãs amadas do nosso meio vão nos ouvir, não cristãs também. Né? E a gente não está aqui para espiritualizar, eu vou repetir, aquilo que é humano. Mas a gente também não está aqui para humanizar aquilo que é espiritual. Sim. Porque paz não dá para definir. Define para mim paz numa enciclopédia, que hoje é o Google. Define paz através do Google. O que está escrito lá? Não sei. É até uma boa para a gente fazer. Vai lá e dá um Google ChatGPT, o que é ter paz? Não tem como definir. Mas a gente tem uma referência. Ter paz é entender que a maior autoridade, a maior experiência e aquele que consegue nos colocar no prumo quando a gente está entre ganhos e perdas e não consegue tomar decisões, ainda é um Deus eterno. Ainda e para sempre será. Então, a gente recorre a esse manual. Eu me lembro que quando meu pai começou a me ensinar a ler, ele pegou a Bíblia.
Ele disse assim, esse aqui é o manual. Depois que eu fui ouvindo ao longo dos anos que a Bíblia era o manual do fabricante, né? Que a gente veio e o nosso construtor fabricou, enfim, a gente é criacionista. Então, legal, você trouxe uma fala super importante. Eu quero ressaltar aqui, sim, bons conselheiros têm autoridade, têm experiência. Boas pessoas que, ou melhor, pessoas que estão abertas a receberem bons conselhos são humildes. Elas não dizem assim, como você mesmo se referiu agora, eu sei tudo, pode deixar, eu levo no peito e assumo a consequência. Vamos dizer que é negligência e até falta de inteligência a gente não ouvir quem já passou. Né? Que bom, a gente sim, bons conselhos vêm de pessoas que têm experiência. Ótimo, gostei disso. Quer acrescentar algo? Não, perfeito, falou? foi, nossa, perfeito. Então, bons conselheiros, eles são experientes, eles são empáticos, tem autoridade no que fala, né? E aí a gente não está falando de uma autoridade, deixa eu só me aprofundar um pouquinho agora, a gente não está falando de autoridade teórica. Sim. A gente está falando também da teórica, onde é a mentoria, a Fer foi muito sábia em colocar isso. O mentor, ele vai falar a partir da sua expertise, mas a gente está falando de uma autoridade de vida, uma autoridade daquilo que não se controla através do ensino acadêmico, daquilo que é o inesperado, e que acontece diferente na minha história, na tua. Por isso que eu comparo uma boa conversa à leitura de um ótimo livro. Às vezes eu prefiro agendar uma conversa de 2 horas do que pegar aquele livro que eu estou sedenta para terminar. Porque ali tem experiência que eu nunca vou conseguir ter. Porque ela está num sapato que eu nunca vou conseguir calçar. É o sapato dela, e desse sapato dela, ela vai me dizer como é que estão as dores, como é que está a caminhada. Né? Então, sim. Mas eu quero me aprofundar um pouco na vulnerabilidade das tomadas de decisões. Nem sempre as decisões elas nos levam a consequências boas. E aí fala aqui uma pessoa que passou por altos e baixos, né? Eu, Gisele, venho de uma história familiar complicada, muitos aqui vêm e tudo bem, a gente ressignifica, a gente segue em frente, a gente perdoa, mas deixam algumas marcas. As nossas decisões deixam marcas, mas as decisões que tomaram por nós também deixam marcas. E a gente tem que cuidar para não se vitimizar. Por isso que, olha, conselhos terapêuticos de pessoas sérias são maravilhosos. Saúde mental é um ótimo caminho para ter paz cerebral, paz biológica e fisiológica para tomar boas decisões. Mas e daí, quando a gente fica com cicatrizes, não das decisões dos outros, mas das nossas? Como é que é pedir perdão, pedir desculpa? Eu quero falar, quando eu disse que é me aprofundar, eu quero dizer que, primeiro, a cicatriz não é motivo de vergonha. Vou mexer um pouquinho aqui com a gente agora. Depois que Jesus morreu, a gente sabe que ele foi pregado na cruz, tinha pregos, então, com certeza, deve ter deixado cicatriz nas mãos e nos pés. E ele, então, ressuscitou e ele foi encontrado pelos discípulos num corpo glorificado. E um dos discípulos que duvidava, ele creu porque ele viu a cicatriz. Espera aí, mas o Filho de Deus já estava com o corpo glorificado. Fica uma pergunta aqui. Por que ele permitiu que nesse corpo divino ainda ficassem as suas cicatrizes? Acho que tem uma mensagem aí. Querem comentar algo sobre isso? Sobre as cicatrizes da tomada de decisão? Eu acho que é uma boa. Eu acho que a cicatriz, ela traz para a gente a memória de experiências. A memória do que a gente passou de experiência, ou seja, deixa uma marca. Exatamente. Porque a gente não pode esquecer o que passou, mas aprender com o que passou. Exatamente. A cicatriz, para mim, o que me vem à mente é muito o aprendizado que você teve naquele momento. Excelente palavra. E esse aprendizado, às vezes, a gente precisa trazer a memória, né, na nossa vida. E eu acho que assim, não existe ser humano sem cicatriz. Não existe. Eu acho que assim, isso é impossível. Sabe? A gente sempre tem uma cicatriz, mas o que a gente tem que fazer, né? É uma palavra também um pouco na moda, mas ressignificar. Então, aquela cicatriz, ela não é para me lembrar a dor.
ela é para me lembrar a glória. Então, a cicatriz, né, quando a gente olha para o Filho de Deus, não é para lembrar necessariamente a dor da cruz, mas é para lembrar a vida que tem na cruz. Uau! Meu E Deus, para que mim é lindo isso. isso! Gente, é isso. Jesus deixou porque era para lembrar a vida que vinha a partir da cruz e não a dor. Que demais! Lindo. Inspirada pelo Senhor, pelo Espírito, agora você foi. Muito bom. E você, Fê, te vem algum insight, alguma reflexão sobre cicatriz? Então, eu acho que a cicatriz traz muita maturidade, sabe, Gi? Eu acho que as feridas da vida, das decisões erradas, muitas vezes as decisões difíceis e erradas que você toma, te traz muita maturidade para lidar com o futuro. Te traz a experiência, te traz isso, sabe? Eu sou prova de decisões difíceis que eu tomei, erradas, e que hoje me torna uma mulher talvez mais resiliente, sabe? Uau. Então, eu acredito que é natural, é comum você ter cicatrizes, mas às vezes fundamental para um sucesso no futuro. Bom, a gente disse que ia se vulnerabilizar aqui, né? E sim, obrigada, porque vocês acabaram de dizer, não deram nenhum exemplo, porque a gente também não quer expor e nem temos tempo para isso agora. Depois a gente pode até num café, né, contar quais foram as decisões erradas que a gente tomou. Inclusive teve uma época, deixa eu fazer um parênteses aqui, em que eu estava tinha tomado algumas decisões de negócio, era muito jovem ainda, comecei a empreender muito jovem, eu e o Márcio. E até esse ano a gente faz 30 anos de casado, meu amor. Fica esse podcast aí em homenagem ao nosso casamento. Mas a gente sempre empreendeu e casados e tomamos decisões erradas. E aí, naquele momento, eu falava, puxa, e agora? Né? Como é que fica isso? Como é que eu vou contar que eu tomei essa decisão errada sendo consultora? Aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar, existia um grupo no Brasil, ainda não sei que nome é esse, ele existe ainda, de consultores que aconselhava pessoas a partir dos seus erros. Eles iam lá, faziam reuniões, contavam tudo que eles tinham errado nos negócios. Legal. E a partir desses erros, não só dos acertos, eles inspiravam pessoas a não cometer os mesmos erros. Então, isso que você falou, foi maturidade, né? Me fez lembrar agora que a maturidade, ela vem dos erros que a gente tem e a gente quer, como conselheira, ajudar as pessoas a não errar onde erramos, certo? Certíssimo. Ótimo. Que bom, gente. Olha, a gente está indo para o final, a gente está concluindo já, passou super rápido, Passou. né? Já foram aí quase 50 minutos de podcast. Eu quero fazer aqui um resumão e depois vocês dão a última palavra aí para esse momento, tá? A gente falou, então, sobre tomar decisões difíceis. Existem alguns clichês sobre isso, mas a gente se aprofundou, nós falamos também um pouco de ciência, nós dissemos aqui que há referências para tomada de decisões e nós falamos aqui que decisões, elas têm consequência, as consequências são cicatrizes, mas as cicatrizes são sinais de vida e de maturidade e não de vergonha e de morte ou de dor. Lindo isso. Falamos nas nossas referências, falamos que temos uma referência sobrenatural, uma referência espiritual, que não nos coloca numa posição de sermos melhores do que ninguém, nem arrogantes, nem mais espirituais, de forma alguma. O cristianismo não nos coloca num pedestal, ele nos coloca com a toalha na mão e a bacia, lavando os pés das pessoas. Então, é a partir desse lugar que nós, conselheiras, imitamos e temos como referência a palavra de Deus e a Cristo, que sim, como um grande conselheiro, lavou os pés. Esse é o nosso lugar, a nossa posição. Falamos sobre o risco, falamos sobre a coragem, que a Fer é, na minha opinião, uma inspiração em coragem empreendedora e também é uma inspiração em coragem materna, porque precisa ter coragem para andar em sinergia e ter a minimamente saúde mental e emocional e ainda espiritual, tendo família e negócios. A gente falou da Dora como uma referência também em tomada de decisões de impacto, né, Dora? Você falou sobre isso. A gente falou que
Você discerne muito bem que quando vai tomar essas decisões de impacto, olha para o negócio, para os resultados, mas olha também para as pessoas. E, como líder, você não absorve apenas o curto prazo dessa decisão, mas vê ela num grande contexto de longo prazo. E essa é a posição de liderança, essa visão de drone, esse lugar onde você precisa enxergar o todo para ser estratégico e criar cenários em tomada de decisão. Parabéns por você ter feito isso lindamente, que Deus continue te abençoando com graça para continuar fazendo. A gente falou aqui sobre várias coisas. Eu quero encerrar dizendo que, bom, não dá vontade de encerrar. Primeiro, eu quero dizer isso para vocês, porque elas teriam também muito conteúdo aqui para compartilhar. Mas a gente dá sequência a partir dos nossos próximos episódios. A gente tem aí um contrato aqui com o pessoal que é agora da Bloco, que é um parceiro nosso, e a gente tem um tempo aí para fazer vários episódios com este significado que a gente trouxe, que é sermos as conselheiras. E a gente convida vocês, então, para os próximos episódios. Estaremos ou as 3 aqui, ou quem sabe 2, mas sempre seremos nós as hosters das nossas próximas convidadas. Espero que você tenha sido edificado, edificada. Espero que, de alguma forma, você possa ter se conectado com a gente, com as nossas vulnerabilidades, com as nossas verdades e também com o nosso desejo de servir através do Me Inspira, através das conselheiras. E nós temos os nossos canais, você vai estar agora em contato com a gente. Temos o canal do Me Inspira, a Fer, para seguir a Fer no Instagram e para conversar com você por direct messenger. Qual é o seu Instagram, onde você se conecta com as pessoas e estaria disponível para um café? Com certeza, estou sim. É @fertopo. Fertopo. E o teu qual é, Dora? É Ma_Dora. Ma_Dora. Então, elas estarão lá dentro das suas limitações de horário para aquelas mulheres líderes, empreendedoras de impacto, lideranças executivas femininas. Eu também estou à disposição, mas eu tenho uma empresa, então quer dizer que sim, eu faço aconselhamento num café onde é R$0, mas eu tenho uma empresa de consultoria onde eu faço um aconselhamento técnico com ferramentas e também de uma forma especializada para te conduzir de um ponto A para um ponto B com apoio e com um sistema e um processo. Bom, a gente está se despedindo e eu quero deixar uma última palavra para vocês darem para a gente, né? Qual é o conselho que você dá dentro da sua expertise, para a gente concluir, para as mulheres líderes, e qual é o conselho que você dá dentro da tua expertise? Fer, e aí já dá tchau e a gente encerra. Então, mulheres empresárias, eu acho que toda decisão tem que ser tomada alinhada ao seu propósito. Qual é o teu propósito de vida? Em outro momento, eu vou falar uma das decisões difíceis que eu tomei, e foi exatamente por isso, estava alinhado ao meu propósito. Hoje, a visão de reino nos negócios que eu tenho, eu consegui implantar na operação da Topo. Consegui trazer Cristo para dentro dos negócios como o CEO do meu negócio. Então, tudo que você for decidir, que seja alinhado com o seu propósito de vida. E, mais uma vez, muito obrigada, Gi, por essa oportunidade. Me sinto lisonjeada por estar aqui. Que eu possa somar, agregar um pouquinho daquilo que eu vivo, um pouquinho daquilo que eu sou, daquilo que Deus me tornou. Conte sempre comigo. Muito bom. Gi, eu acho que eu vou deixar um conselho, dar continuidade no que eu falei sobre estar numa posição de liderança, estar num local para abençoar as pessoas, para servir as pessoas. Então, acho que para quem é líder, é construir sempre na cabeça que você está ali para servir e não ser servido. Acho que a gente vê, principalmente no mundo executivo, muita... Ego. Muito ego, né? E isso é muito comum, mas assim, ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que o meu conselho é, se você chegou numa posição de liderança, entenda que você está ali para servir. E Deus vai te abençoar, eu acredito nele, não tem como, mas não espiritualizando, mas você servindo, você vai prosperar no cargo que você tiver. Maravilhoso. Bom, eu espero que você tenha ficado com muita vontade para ver, assistir os próximos episódios.
A gente vai dar tchau aqui agora, mas a gente te espera no próximo em breve. Um grande abraço, o programa Me Inspira está aberto para você. Conecte-se com a gente. Saiba mais sobre as nossas rotinas de encontro, sobre a nossa comunidade afetuosa, compassiva, sobre as nossas reuniões de oração que a gente tem também. E também, em breve, um hot chair. Nós vamos ter aqui algumas estratégias em eventos e encontros para te ajudar a tomar melhores decisões. Então, a gente se fala, a gente se vê. Um beijo e até a próxima.